Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Namastê. Então nós vamos falar hoje sobre a grande interferência das inteligências avançadas nos destinos de nossa civilização. Não é? Nós vamos começar dando um aporte para vocês aqui sobre essa questão de como está organizada lá os planos superiores. Como é que funciona lá em cima? Porque a maior parte do conhecimento que a gente tinha até hoje era dos planos inferiores, né? 99% dos livros espíritas é livro falando da relação das reencarnações umbralinas. O cara vai para o umbral, volta, fica lá no sofrimento. No máximo é o nosso lar, né? Que ele vai lá, é o penumbral, ele está saindo do umbral para uma nova consciência, tal. E as histórias canalizadas, né, nos livros espíritas, nos romances espíritas, são todas essas relações aí. E o ET é raríssimo, era muito raro você ter qualquer aventamento sobre os extraterrestres dentro dessa questão, né? Então nós vamos pegar aqui a ideia de nosso projeto Terra, ok? Aqui as pessoas encarnadas e as outras superfícies da Terra, tá? Nós vamos trabalhar com as superfícies. Nós chamamos essa dimensão mais densa entre Terra de umbral. Nós chamamos aqui onde estão as cidades astrais, o nosso lar e muitas, são milhares de cidades no plano astral Terra, em vários níveis. Nós chamamos de penumbral aqui, né? A ideia da penumbra, ou seja, tudo isso ligado a conceitos psicológicos, né? Conceitos. Umbra significa escuridão, trevas. É o que acontece com a maioria do ser humano que está encarnado. Ele não tem a mínima noção que ele é um espírito, não tem a mínima noção das suas vidas anteriores. Vamos chamar de plano da luz aqui, são espíritos que estão, existem cidades astrais, toda uma comunidade, toda uma sociedade funcionando, tá? E neste nível nós vamos chamar dos ascensionados. Os ascensionados são aquela classe de espíritos que cessaram o seu ciclo reencarnatório na Terra. Ok? E por fim, nesta outro nível que a gente vai chamar do último, né, nós vamos chamar de plano de comando. Aqui o comando do projeto Terra. Tá ok? Muito bem. Este modelo é o modelo astrofísico, é matéria, isso aqui, tudo isso aqui é matéria. Então, como isso aqui é matéria, as pessoas já têm que ter consciência de que se eu fizer aqui a Terra e o eixo de rotação da Terra, eu já vou matar milhões de perguntas de vocês. Milhões de perguntas. Que as pessoas dizem, Lécio, existe uma pergunta que todo mundo me faz, me enche o saco. Lécio, o tempo no plano astral é diferente do tempo aqui, lá o tempo passa é diferente aqui. O tempo não existe em nenhum lugar, o tempo é uma coordenada inventada pelo homem para fazer suas equações matemáticas, né? Então, você tem que entender que todas as cidades astrais estão aqui também, ó. Elas fazem parte do, né? Porque isso aqui é matéria. O espírito não é feito de outra coisa, não sei de matéria, é tudo matéria. Tudo matéria. A única diferença dessa matéria densa da matéria das outras superfícies é um nível quântico mais sutil. Tá ok? O átomo é mais alongado, então ele não é nem perceptível aos nossos sentidos. Essa matéria ela é tão sutil, mas tão sutil que a gente não percebe ela. Tá ok? Mas ela é matéria. Então, quando a Terra gira com uma velocidade angular, né? Todas as cidades astrais giram junto. Todo o sistema gira junto. Então o Sol está aqui. Se o Sol estiver brilhando aqui, ó, vai ter noite e dia no astral também. Só que o que acontece? Vai acontecer um fenômeno nas cidades astrais diferente do plano físico, que é o seguinte. Como a altitude, presta atenção, a altitude que as cidades astrais estão com relação à superfície terrestre, você quer ver esse primeiro nível aqui, ó, está a 500 km de altura. Ok? É exatamente aonde o Laboratório Espacial Internacional fica em órbita. Você vê quando o astronauta sai lá, Terra redonda lá embaixo, aquela visão bem redonda da Terra. Então significa o seguinte, que o ângulo solar
quando ele atinge as cidades astrais, vai ter muito mais luz do que escuridão total. O dia nas cidades astrais é mais longo do que aqui na Terra, aqui na superfície. E nos níveis mais altos também. Você está entendendo? Quer dizer, quando o sol bate aqui, ó, aqui está escuro, né? Mas aqui não está escuro, o sol está pegando aqui ainda, está pegando aqui, o sol está pegando aqui, ó. Por causa desses ângulos aqui, ó, está pegando até aqui. Ele vai ficar escuro mesmo quando ele entrar nessa faixa aqui. Quando ele entrar nessa faixa, as cidades astrais vai ficar com a escuridão. Né? E a Terra não, a Terra você tem um pedaço muito maior que fica escuro na superfície. Então isso causa algumas diferenças, mas é uma questão apenas que nós chamamos de geométrica, da incidência da luz solar, tal. É aquela velha história, né? Devido ao ângulo de inclinação da Terra, você tem 6 meses de luz no Polo Norte. Não é verdade? O Sol não se põe no Polo Norte. Você está entendendo? O Sol não se põe no Polo Norte em algumas épocas do ano. Ele fica o tempo todo no céu, girando. Ele gira no céu, assim, sabia? Ele não se põe no horizonte, devido ao ângulo de inclinação. Então, só esses detalhes. Mas que dura 24 horas, dura 24 horas. Mesmo jeito. Depende se a cidade dessa estiver na região do Equador, se ela estiver mais na região polar. Depende de onde ela vai estar. Ela vai girar com todo o sistema. Tá? O fato de eu ser astrofísico, você acha que eu não ficava enchendo o saco dos espíritos para entender como é que funciona tudo? Claro, óbvio. Né? Eu quero saber como funciona tudo, né? O questionamento, que você chega lá, vocês assistem o Nosso Lar, quer ver? O físico tem outra visão da coisa. O físico. Vocês assistem o filme Nosso Lar, né? Aí de repente está lá, o espírito está morto, mas está plantando, está na beira de um lago, né? Passarinho voando. Pô, tá todo mundo morto. Como é que tem planta? Quando é que tá plantando flor? Certo? Tem lago. Casa, o cara construiu casa, fez tudo, puta tecnologia, é o busão que sobe e desce, né? Onde está tudo isso? É feito do quê? Que matéria que é feito isso? E é dessas coisas. Você vê que eles andam lá, ninguém fica voando na cidade astral. As pessoas andam normalmente. As pessoas têm vontade de comer, beber água, né? Veste roupa, tem objeto. É uma sociedade normal como a nossa aqui. Só que então, é muito mais fácil de entender tudo isso quando você entende que essa aqui é uma outra superfície que é cópia daqui. Tem vida aqui, tem animais, tem plantas, tem riachos, rios, lagos, montanhas, vales. Nessa outra superfície. Por isso eu brinco, né? Os físicos ficam estudando galáxias distantes, mas não enxergam o que está na cara deles. E sempre esteve. Que sempre esteve. Entendeu? Então, quando nós conseguimos acessar, através dos médiuns aqui no Brasil, Chico e outros grandes médiuns, a comunicação com o mundo dos mortos, né? E o André Luiz escrevendo o Nosso Lar, falando como é a sociedade astral, como que eles viviam lá, tudo, né? Como foi a história dele. Isso ajuda muito a esclarecer uma série de coisas. E uma das minhas mediunidades desde criança é sair do corpo. Então os espíritos me levavam muito para essas regiões. Umbral eu tiro de letra, tá? Umbral é o lugar que eu mais conheço. Ninguém bota a cara comigo, vou em qualquer buraco. Entro em qualquer buraco, né? Isso aí é normal. Então é difícil para um espírito começar a subir nesses níveis superiores. Então, o que acontece aqui? E o que acontece aqui? Aqui acontece uma coisa chamada intercâmbio interestelar. Tá? Quando os espíritos saem de travas planetárias, aqui é uma região onde só seres ascensionados interagem. Aqui existe um intercâmbio com a galáxia. Então aqui são cidades de alta tecnologia, aqui muito mais nessa outra superfície maior, onde está o comando, que a gente chama de comando Astar, né? Que na verdade significa comando da luz. Só isso, né? Não é nome de pessoa, não é nome de ninguém, mas é nome de uma ideia.
Astar significa luz. Então, o que acontece nisso tudo? As pessoas que estão encarnadas aqui através da lei do karma, elas não têm a mínima consciência do que acontece aqui após a morte. E não vai ter a mínima consciência do que acontece lá em cima. E muitos espíritos que são guias de médiuns e centros espíritas, eles nunca visitaram esse lugar aqui, eles nem sabem o que acontece aqui para cima. São caras que estão aqui no umbral, estão no penumbral, vêm em missão, trabalhar, ajudar os seres humanos, mas eles também não sabem muito o que acontece lá em cima. Vai depender do tempo de vivência dele após a morte. Né? Dele acessar outros lugares, dele ir buscar o conhecimento, dele ir estudar também, dele ir aprender tudo isso. Né? Então, na verdade, quem manda no Projeto Terra, quem comanda tudo, são os planos superiores. Só que tem um detalhe. Nesses planos superiores, 99% são ETs. Tá? Eles construíram o Projeto Terra. Os ETs não estão chegando aqui agora. Eles não estão invadindo a Terra agora como Independence Day, o filme. Agora saltou 2, né? Agora a briga vai ser feia. Americano é muito atrasado, cara, para fazer filme. Em termos de ET, em visão de ET. E tudo, e ganha, né? Os caras conseguem ganhar dos ET. Os caras têm uma puta tecnologia. Então, tudo o que existe aqui foi construído, projetado e elaborado pelas inteligências avançadas. Então, desde a chegada da primeira alma humana para viver uma experiência na Terra, tudo foi pronto e preparado por essas inteligências. Os ETs não são alienígenas, eles não estão em guerra contra ninguém. A única guerra que eles se encontram é pela ignorância, a eliminação da ignorância no universo. Né? Então, quando a gente tem uma visão deste tipo, a gente sabe que esse corpo biológico aqui, por exemplo, foi fabricado por eles. Todos nós usamos um corpo de alta tecnologia e ninguém sabe como é que ele funciona. Vocês vão perguntar para mim, mas que direito o ET tem de interferir, de botar chip em mim, de fazer isso? Ele tem todo direito, porque o corpo é dele, ele que fabricou, ele só emprestou você. A sua alma é uma usuária de um corpo que eles emprestaram e construíram e fabricaram de acordo com as suas necessidades. Acredito que vocês nunca imaginaram isso na vida de vocês. Fica achando que foi Deus que nos criou, né? Aquela coisa tonta. Deus é uma coisa que está muito além de tudo isso aí, sabe? Primeira coisa que vocês têm que fazer é esquecer Deus. Quando começa a estudar, vocês esquece Deus. Vamos começar no primeiro degrau, primeiro, segundo, certo? Quando você estiver nesse nível de ascensionado aqui, você vai começar a entender um pouco melhor como é que funciona o universo. Antes disso, tudo que você pensar vai ser bobagem. Ah? O Chico Xavier tem uma frase. Quando ele perguntou para o espírito, não sei se foi para o Emmanuel ou com quem que ele perguntou, né? Esses seres extraterrestres, seres aqui, qual que é a relação deles para conosco encarnado aqui? Ele falou a mesma relação que vocês têm com o chimpanzé. Deu para entender ou não? Então nós, diante dessas inteligências, somos chimpanzé. Estamos indo orangotango aqui na Terra, tentando entender o universo. É? Então, essas explicações são muito importantes para as pessoas entenderem quem são os extraterrestres que hoje estão se manifestando para nós
no plano físico. Mas eles estão aqui antes da chegada da primeira alma humana aqui na Terra, preparando toda a infraestrutura deste orbe. E foram eles que trouxeram as almas com suas naves sofisticadas, naves gigantes, transportando milhares de almas. Porque esses caras têm que buscar em outro orbe planetário. Às vezes, grupos de 100 mil almas trazem no transporte. Aloca aqui, tem que ter já a cidade pronta, uma puta logística para preparar as encarnações dessas pessoas. Não é um trabalho tão simples. É um trabalho sofisticado. Entendeu? Nós somos essas almas que nenhuma alma nasceu na Terra. Nós não somos originários de superfície planetária. Nós somos seres que vivemos nas estrelas. De mundos em mundos. De projetos planetários em projetos planetários. Para evoluir a nossa consciência. Não acontece nada na superfície de um planeta sem que não seja pela vontade de meu Pai, dizia Jesus, lembra? Quando Jesus estava falando isso, ele estava falando do comando. Então, quem decide o que vai acontecer aqui na Terra são esses caras. Esses caras, é o seguinte, não é o primeiro projeto planetário que eles estão tocando. Vocês estão entendendo? A Terra, o planeta Terra é um planeta jovem na galáxia, tem 5 bilhões de anos de idade. A galáxia tem em torno de 13 a 14 bilhões, segundo a ciência moderna nossa. Mas todo ano que eles fazem medidas diferentes, essa idade muda, viu? Tá? Então, quando o Hubble começou com essas medidas, o universo tinha 18 bilhões. Né? Já caiu para 12, depois subiu para 15, e fica dando essas osciladas aqui, certo? Cada medida nova, cada tecnologia que eles inventam para medir certas coisas, eles... Né? Erro de 30%, 50% na astronomia é normal. Né? Então, os projetos planetários são coisas muito comuns na galáxia e em outras galáxias pelo universo. Então, o projeto Terra, né, a gente tem toda aquela história dos exilados de Capela, não é? Grupos de almas, porque lá é um outro projeto planetário que tinha chegado ao fim, aquela coisa toda na linguagem, né, dos espíritos do Emmanuel, aquela linguagem poética. Um mundo que estava assim, passando por uma transição cíclica e tal. Aí a corja de lá vem para a Terra. Aí surge a ideia dos anjos decaídos, a expulsão do paraíso, toda aquela coisa toda. Então, o que nós temos que entender que toda experiência planetária, ela é coordenada por inteligências muito avançadas. E o uso de tecnologias muito avançadas para que essas experiências aconteçam. Eu tive a oportunidade na minha vida, depois de um tempo, dos Irmãos das Estrelas me levarem até essas bases operacionais onde circulam N raças de ETs o tempo todo, o dia todo. Aqui é um aeroporto intergaláctico. Né? Chega a raças que vocês nunca viram na vida constantemente. Tá? Mas para fazer isso, eu tive que fazer 2 saídas. Os caras tiraram eu do corpo aqui, me levaram para este plano aqui, até aqui dá para você chegar com esse corpo normal, eles mudando bastante a sua vibração. Aí eu tive que ir para um tipo de um laboratório lá, deitar numa espécie de máquina, e essa máquina tira você de novo. Ok? Aí você consegue chegar até aqui. Mas com o corpo astral não dá para chegar aqui. Da mesma forma que com este corpo físico, você jamais vai visitar uma cidade astral. Ok? Você não vai ficar no nosso lar lá andando lá com esse corpo físico, você não tem compatibilidade de matéria. Né?
Se você chega à sorte, você cai para baixo. Você está entendendo como é que funciona? Essa massa é muito densa, ela vara tudo. Desce para a superfície de novo aqui, dá uma porrada aqui embaixo depois, cai. Né? Como já dizia Galileu, né? Tudo que sobe, desce. Uma hora ou outra.